Estou elevando o pensamento a Deus. Vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o seu bendito nome. Venha a nós teu reino de paz, de amor e de fé. Que seja feita a tua vontade sobre os nossos desejos, aqui na terra como em todos os pontos do universo. O pão do corpo e da alma dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Abrindo o Evangelho, caiu o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Deixar vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam, o que, vendo Jesus, levou-o muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é aquele que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Explicação dos Espíritos. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo da humildade. Essa comparação poderia não parecer justa se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer, na vida corpórea, as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aquelas que se assemelham. Mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade, da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja para lhe cativar a solicitude. Ela poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua nele encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda se conhecesse o seu passado? É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente, proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir à atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproximando-se a encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde, pouco a pouco, a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono, em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida, e por isso o faz esquecer da nova existência terrena,
tudo que lhe pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que, nos primeiros anos, o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão ainda adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência, e Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Então agora vamos fazer alguns comentários a respeito do texto. Só um instante. Bem, do texto do Evangelho se destaca que, diferentemente dos animais, que já praticamente nascem prontos, regidos os seus comportamentos pelo instinto, o homem ele nasce desprovido desses instintos. Ele precisa do suporte da família. É esse suporte quem vai garantir uma educação para que ele sobreviva. Enquanto os animais sobrevivem quase que sem aprender nada, o homem não, ele tem que aprender tudo em cada encarnação, Então isso dá uma possibilidade para que a família, inicialmente, consiga moldar esse espírito a partir do seu nascimento, uma vez que ele passou por todo um processo de esquecimento do seu passado imediato. Ele traz esse passado através das intuições que vão desabrochando ao longo da vida. Mas quando se é criança, ele é como se fosse a imagem que sempre se fala, de um barro a ser moldado. Esse molde ele é primordial pelos pais já na primeira infância, e depois, na medida que ele passa a conviver em sociedade mais ampliada, através do contato com a escola, religião e trabalho, ele vai restabelecendo esses valores morais superiores que vão ajudá-lo a decidir todas as suas ações dali para frente. Porém, essas ações elas são pautadas, sempre no aprimoramento moral, que significa torná-lo puro de coração. E aqui há que se destacar que a pureza ela é diferente da ingenuidade. Na sua concepção, por exemplo, se pegarmos na etimologia das palavras puro, do grego quer dizer piros, vem de piros, quer dizer o quê? Fogo. Passou por um processo todo que dá ao fogo algo limpo. Enquanto que ingenuidade, que é do latim, quer dizer não sofreu nenhum tipo de ação externa desde que foi criado. In quer dizer não, geno vem de gene, criação. Então, um é que não sofreu influência de nada, o outro é que passou por influência de tudo. E mesmo assim se tornou puro. É um caso nosso, de busca através das provas, através do aprendizado, através das experiências, adquirirmos o conhecimento, desenvolvermos a inteligência moral e passarmos a ser puros, mas não ingênuos. Nós somos indivíduos para viver em sociedade. Essa necessidade ela é básica, é da nossa própria natureza, vivermos em sociedade. E essa vida em sociedade faz com que nós nos comparemos continuamente.
essa comparação desenvolve em nós essa vontade de crescer, de se modificar, de aprender. Então eu olho alguém pintando, pode despertar em mim um interesse em aprender a pintar. Eu vejo alguém tocando um instrumento, eu posso me sentir motivado a fazer igual. E isto provoca, associa um impulso de crescimento. E, na verdade, o que se está fazendo são trocas de ideias, né? Então, vivemos em comunidade, vivemos em sociedade para trocarmos ideias, para trocarmos pensamentos e, com isso, nós nos desenvolvermos. Esses pensamentos, eles passam também por situações de gradações em que primeiro nós pensamos só em nós, depois nós pensamos nos nossos, né, na família, e um pouco mais para frente nós pensamos na sociedade, né? Então, é aquela analogia que fazemos, né? Quem tem a informação, né, ele é o esperto, ele pensa para ele. Aquele que tem o conhecimento, ele tem a inteligência, então ele pensa para ele por mais tempo, né? Já aquele que tem a sabedoria, ele já pensa mais tempo e para todos, que é o sábio, né? Então, nós destacamos aqui esse processo de esquecimento do passado, né? No Evangelho ficou bem claro que, apesar do Espírito trazer uma experiência de muitas encarnações, ao reencarnar, ele passa por um período de esquecimento que começa já no processo de reencarne. Então, para ilustrar esse trecho, nós reproduziremos aqui a parte, né, para estudo posterior, o capítulo 13, Reencarnação, do livro Missionários da Luz, em que ele trata da reencarnação de Segismundo. Já em outras reuniões nós destacamos, e agora com mais tempo para estudar, como é o processo em que o espírito é reduzido a uma miniatura quando ele entra na concepção. Além disso, tem outros trechos a serem destacados, o que justifica esse esquecimento, mas não o apagar de todas as suas experiências, apenas um esquecimento temporário que vai fazendo com que ele retome gradativamente. Porém, a pureza de coração é adotar os valores cristãos, né? Os valores cristãos que justamente vão estabelecer a pauta com que permite que dialoguemos com Deus. Então, pureza, né? Não é ingenuidade, pureza é nos alinhar com a vontade de Deus naquilo que tem o seu propósito maior, que é a criação toda pautada por amor e para amar. Com isso, acredito que tenhamos algo a refletir, né? Principalmente sobre o texto em si que foi lido, e aproveitarmos para amainar nossos corações e prosseguir nessa jornada, né? Superando todos os pensamentos menos puros, né? Menos puros aqui é de medo, é de ansiedade, de angústia, né? Confiemos em Deus, né? Em Jesus, porque é mais um conjunto de lições a aprender. Boas semanas a todos. Uma boa tarde a todos. Nós trouxemos hoje do livro Página de Espiritismo Cristão, de Rodolfo Caligares, em que ele fala sobre a família e a lei da consequência. Então ele nos diz: nada mais comum neste mundo que encontrarem-se no seio de cada família
pessoas de gostos e tendências completamente diferentes, antagônicas até. À primeira vista, isso pode parecer estranho e inexplicável, porquanto a consanguinidade, o mesmo tipo de educação e os interesses comuns deveriam determinar exatamente o oposto. E é verdade, né? Nós vemos aí em todas as famílias pessoas que convivem ali no mesmo ambiente, sob o mesmo teto, e no entanto são pessoas totalmente diferentes, com gostos totalmente diferentes. E o fato de serem do mesmo sangue, o mesmo tipo de educação, o mesmo interesses incomuns, eles deveriam ser mais parecidos, né? E ele continua dizendo: acontece, porém, que cada indivíduo é espiritualmente filho de si mesmo, ou melhor, traz ao nascer uma bagagem de boas ou más aquisições feitas em outras existências que lhe constituem o caráter, o modo de ser todo pessoal, e não basta a convivência de alguns anos sob o mesmo teto para que tais diferenciações sejam anuladas. Vejam que ele usa uma expressão bastante interessante, que cada um é espiritualmente filho de si mesmo, né? Ou seja, o que nós somos nesse exato momento? Nós somos o fruto de tudo que nós vivemos, pensamos, sentimos, agimos desde o dia em que Deus os criou. Então, cada um, como ele fala, é espiritualmente filho de si mesmos, né? Então, por mais que os pais possam e devem ali fazer o possível para educar os seus filhos, esses filhos são individualidades que trazem ali uma bagagem de passado que constitui ali um modo muito especial, muito particular de ser. Há um poeta que chama Khalil Gibran que ele diz: vossos filhos vêm através de vós, não de vós. Então vejam, vossos filhos vêm através de vós. Então, como pais, esses filhos nascem através dos pais, né? Mas não são criação dos pais, porque cada espírito é criação de Deus, né? Mas como pais somos os veículos pelos quais esses espíritos renascem na Terra. E até uma curiosidade, que na Terra a infância ela é mais longa, né? Ela é mais longa justamente para quê? Para que os pais tenham condições de um tempo maior para ajudar aí os filhos na mudança de algumas tendências que não sejam positivas. Quando a gente fala é mais longa em relação a alguns planetas, né, que alguns podem ter até uma infância mais longa que a Terra. Mas se comparar, por exemplo, a infância da Terra com Júpiter, ela é muito mais longa. Em Júpiter ela é muito mais curta, justamente porque Júpiter há espíritos ali mais evoluídos, com uma maturidade espiritual muito maior que a nossa, portanto, com menos necessidade desse período tão longo ali da infância, que é quando o espírito ele está mais suscetível, mais flexível às influências ali dos pais, né? Então isso só reforça também a importância da tarefa dos pais ali junto a esse período infantil, sobretudo ali até os 7 anos, quando a criança está mais receptiva, mais suscetível então a essa influência benéfica dos pais, né? E ele diz aqui, retomando aquele ponto que ele fala que cada indivíduo é espiritualmente filho de si mesmo, traz ao nascer uma bagagem de boas ou más aquisições feitas em outras existências que constituem um caráter, um modo de ser todo pessoal, e não basta a convivência de alguns anos sobre o mesmo teto para que tais diferenciações sejam anuladas. Não raro manifestam-se também entre irmãos ou entre pais e filhos antipatias tão profundas que só mesmo a preexistência das almas é capaz de explicar. E é verdade, né? Nós percebemos que se de um lado há grandes afeições, há grandes afinidades, né? Filhos que amam profundamente os pais e pais que amam profundamente os seus filhos, há também aquelas situações de antipatias profundas, né?
de espíritos ali que renascem no mesmo lar e que eles mal se suportam, até a voz um do outro às vezes já irrita, e só o passado, só as existências pregressas, pretéritas, é que podem explicar, podem justificar porquê de uma afinidade tão profunda, tão intensa, ou porquê, de outro lado, de uma dificuldade, de uma aversão, às vezes tão intensa também. Talvez nos digam, não seria mais razoável, então, que os renascimentos obedecessem aos princípios da afinidade para que houvesse mais compreensão, mais paz e mais alegria nos lares? Então não seria mais prático até, mais razoável, mais coerente se nós pudéssemos renascer em lares ali onde o que nos movesse fosse ali a afinidade? E ele responde, sem dúvida, e é assim que se formam e se sustentam os grupos familiares nos mundos mais adiantados que o nosso. A humanidade terrena, entretanto, tem que se despojar primeiro de suas inúmeras fraquezas e imperfeições para fazer jus a essa felicidade. Ou seja, em mundos mais evoluídos, é isso que move ali essas famílias, a afinidade, essa afeição mais profunda, mas, como ele diz, em mundos mais evoluídos. Nós aqui na Terra ainda estamos no mundo de provas e expiações, e é muito natural, então, pela nossa condição evolutiva, que se numa família se reúnem as afeições, ainda é muito natural que Deus igualmente nos reúne ali com os nossos desafetos, com aqueles que temos maiores dificuldades. Mas à medida em que nós fomos nos desvencilhando dessas imperfeições, gradativamente nós vamos transformando as dificuldades em respeito pelo outro, em consideração, em afinidade e depois esse amor mais puro, mais profundo. Mas para chegar nesse amor mais sublime, há um longo caminho pela frente, da tolerância, da paciência, do respeito, da compreensão. E inevitavelmente nós vamos chegar ali a essas grandes afeições. Mas, reforçando uma vez mais, ainda é natural, ainda faz parte da nossa luta esses ajustes, já que eles falam que a Terra é a oficina sagrada em que Deus os reúne para as afinidades, mas também para esses ajustes necessários. Ele continua dizendo, no estado atual da nossa evolução, nós somos colocados em contato com aqueles que possam contribuir para o desenvolvimento das virtudes que nos faltam, quais a benevolência, a resignação, a humildade, a perseverança, a mansidão, a obediência, a tolerância, o perdão, a renúncia, a caridade, etc. E é precisamente no Instituto da Família que se nos apresentam as melhores condições para isso. Então, como foi dito, a família é essa sagrada oficina em que ali nós nos mostramos de fato como nós somos, Porque nós podemos ser ali bastante educados, solícitos, gentis com os de fora, com aqueles que nos rodeiam, mas é nesse exercício ali da família em que nós, de fato, nos mostramos ali como nós somos. Por isso é que é muito importante, eles nos recomendam, para que nós possamos tratar as pessoas de dentro da família com a mesma atenção, com a mesma gentileza, com a mesma cordialidade, com o mesmo respeito que tratamos as pessoas de fora, os nossos amigos, porque podemos ser pessoas ali para os outros de fora atenciosas, gentis, mas podemos ser até tiranos dentro da nossa própria casa. Então esse exercício que eles nos recomendam para que tratemos bem as pessoas que convivem ali do nosso lado. E quantas vezes são pessoas que nos auxiliam, que nos amparam, mas justamente por serem tão próximas, nós acabamos não valorizamos esses companheiros que Deus coloca ali ao nosso lado.
E ele continua dizendo: outros sim, em nossas vidas anteriores, todos havemos cometido deslizes, praticado injustiças, perpetrado traições, usurpado direitos e laqueado a boa-fé alheia, agravando, ferindo ou prejudicando seriamente nossos semelhantes, ligando-nos a eles pelos laços de ódio. Então podemos nos perguntar por que essa dificuldade tão grande com esse ente querido, com esse familiar, né? Mas, como ele diz aqui, às vezes o nosso passado está marcado ali por traições, né? por ferir ali o outro, por prejudicar, ou pela indiferença, pelo abandono. Então, com isso, nós podemos colher os frutos do passado. Então, hoje, se trazemos uma pessoa do nosso lado extremamente possessiva, extremamente ciumenta, né, será que no passado nós não provocamos ali traições que marcaram de tal maneira aquele coração que hoje ele se sente bastante inseguro? Então nós não sabemos ali o que aconteceu exatamente, mas Deus não nos reúne sem um motivo justo, né? Ele não nos coloca ali sob o mesmo teto sem que haja ali motivos de aprendizado, de auxílio, de amparo mútuo, para que essas dificuldades elas se transformem em afeições, em respeito e, como foi dito, depois mais para frente, nesse amor que todos nós buscamos, né? Ora, a providência divina exige a harmonização daqueles que se hajam tornado inimigos, e pela lei da consequência, são eles reaproximados tantas vezes quanto sejam necessárias, a fim de que em novas relações possam transformar a aversão em amizade, pois o propósito de Deus é que todos nos amemos mutuamente, formando uma só e grande família, a fraternidade universal. Destarte: se dentro de nossa própria casa alguém que se erija, que se apresenta ali qual o nosso desafeto, o que nos cumpre fazer é conquistá-lo com o nosso carinho, ou quando esteja acima de nossas forças, suportá-lo pacientemente. Então, quantas vezes nós temos ali que reconquistar a confiança, reconquistar o carinho, reconquistar o afeto daqueles que podemos ter abandonado ali no caminho das vidas anteriores, né? E se estiver acima das nossas forças, ele nos recomenda: procura suportar ali pacientemente. O acaso não existe, e se o destino nos colocou lado a lado, é quase certo tratar-se de um credor do passado com o qual temos contas a ajustar. Procedendo dessa maneira, estaremos fazendo a nossa parte, adquirindo méritos para uniões mais ditosas, mais felizes no futuro. Caso, porém, mantenhamos aceso o fogo da discórdia, revidando-lhe os ultrajes, e as demonstrações de malquerência, ou seja, revidando ali uma vingança, alimentando a dificuldade, nós estaremos simplesmente acumulando dívidas, cujo resgate depois será ainda mais penoso que o sacrifício que nos seria preciso realizar agora. Então, ele deixa muito claro a finalidade ali da família, mas lembrando sempre também que quantas vezes há uma dificuldade, há uma mágoa, mas que atrás ali daquela mágoa, da dificuldade, há corações que se amam, há corações que trazem grandes afinidades, mas porque em algum momento houve essa decepção, houve essa ruptura, nós acabamos criando essa mágoa, talvez até um ódio daquele que nós, até pouco tempo atrás, nós tínhamos essa afinidade. Porque quando uma pessoa desconhecida, alguém que nós não temos muita ligação, nos faz algo, aquilo nos machuca, mas esquecemos aquilo rapidamente. Mas as dores maiores são justamente daqueles que nós mais amamos. É importante compreendermos isso para que percebamos que quantas vezes atrás de uma mágoa existe alguém que de fato nós queremos uma convivência saudável, o amor daquela pessoa. Tanto que a gente vê às vezes casais que se separam, um fala que não quer ver o outro nem pintado de ouro, que odeia, que
jamais gostaria de ter ali novamente aquela convivência, mas há casos em que essa fala, esse ódio, essa mágoa, esconde um desejo imenso de estar com aquela pessoa. É como se essa pessoa dissesse: eu amo tanto, eu gostaria de tanto estar com aquela pessoa, mas como houve essa dor, essa separação, para me proteger, eu acabo então me vingando, eu acabo odiando. Mas vejam que às vezes atrás de um sentimento de ódio, né, existe um amor frustrado, um amor que não foi correspondido. Então pensemos nisso no sentido de amenizarmos ali, respeitarmos aqueles que temos dificuldade, procurando converter ali no dia a dia essa dificuldade em respeito e ao mesmo tempo alimentando, valorizando, cultivando as afinidades que Deus colocou ao nosso lado. Porque podemos ter pessoas que Deus colocou na nossa caminhada que são pessoas muito queridas, muito caras, muito gratas a nós. No entanto, essas pessoas passam pela nossa vida silenciosamente e nós às vezes nem percebemos. E só vamos perceber o valor que elas têm quando elas partem, quando elas desencarnam. Então valorizemos então a oportunidade sagrada da família, né? Procurando a reconciliação, cultivando ali o bem-querer, o respeito, as pequenas gentilezas, junto àqueles que Deus colocou ao nosso lado. Fica aí para a nossa reflexão. Numa época em que a pandemia nos trouxe muito isso, né? Nos trouxe de novo a oportunidade de estarmos mais juntos, famílias que nunca tinham feito uma refeição juntos e que de repente fizeram não só uma, mas inúmeras refeições, crianças que ficaram felizes pela presença ali mais constante do pai, da mãe, pais que redescobriram quem eram seus filhos, que puderam conhecer melhor ali os seus filhos. Enfim, tem sido um período difícil, mas igualmente tem sido um convite ali à convivência, né, ao conhecimento de quem é que se encontra ali ao nosso lado. Então, aproveitemos essas oportunidades difíceis, mas que são convites que a vida nos concede para resgatarmos então o convívio, a fraternidade, o respeito, o olhar, o bem-querer àqueles que estão ao nosso lado, para que possamos construir na nossa existência mais momentos de alegria, mais momentos de união, mais momentos de respeito, o que nos credencia aí para que tenhamos mais paz, mais segurança, mais serenidade na nossa caminhada. Então que Deus em sua infinita bondade nos fortaleça, nos envolva, sendo sempre gratos a Deus e pedindo a Deus, a Maria de Nazaré, que envolva todas as famílias da terra, a todos os lares, que envolva os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.